Bom, gente, então acho que é isso. Vamos começar. Bom, primeiramente, boa noite a todas, todos e todes. Sejam todos muito bem-vindos aqui para a nossa plenária discente da PG-UFRJ. Para quem não está tão habituado, né, com esses espaços, as plenárias são espaços em que a gente abre, né, a oportunidade para que todas as pós-graduandas e pós-graduandos possam falar, enfim, ajudar a PG-UFRJ a construir um posicionamento que represente a nossa base, principalmente nos conselhos superiores da universidade, né? Aqui a gente tem, acho que todos os representantes que estão aqui hoje, não são todos não, mas a maioria que está aqui hoje é representante no conselho de ensino para graduados, e não à toa, né, esse conselho que está responsável por elaborar uma proposta de retorno presencial para a pós-graduação. Então, antes só de eu explicar, né, como é que a gente vai conduzir, né, a Assembleia, colocar a nossa proposta e começar a fazer os trabalhos, queria só que a gente se apresentasse. Eu vou começar. Então, eu sou Jorge Marçal, sou doutorando do programa de pós-graduação em Educação. Quem mais, gente, da PG? Luana. Vou fazendo chamada, bem professor. Oi, gente, boa noite. Eu sou Luana, né, Luana Bucão. Eu sou secretária-geral da PG, né, também. E estou doutoranda no programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura, né, da UFRJ. E também sou conselheira do CEPEG. Emerson. Porangapituna Penharama, boa noite a todos. Eu sou membro da PG, eu me chamo Emerson, sou do povo Baré, aluno indígena do mestrado em Linguística e Línguas Indígenas da Profilinde, no Museu Nacional. Boa noite a todos. Obrigado, Emerson. Júlio. Boa noite a todos. Eu sou Júlio, sou mestrando do PPGHC, participo da APG na condição de convidado, evito faltar reuniões e estamos aí para contribuir. Um abraço a todos. Obrigado, Júlio. Bressan. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Daniel Bressan. Eu sou doutorando já na retinha final, assim, para defender do programa de ciências morfológicas. E sou ex-conselheiro do CEPEG, né? Acabei de sair desse cargo. E sou da gestão da PG. Tarcísio. Bom, Kemily, você está por aí? Não sei. Tá. Gente, a despeito do nome, meu nome é Kemily. Estou aqui no lugar do Igor, que também é da PG, mas não pode estar aqui hoje, como host aqui da sala. Mas estou aqui também. Fala o seu programa. Louca. Sou doutoranda em Educação, também participo do CEPEG, conselheira do CEPEG. Bom, gente, a gente faz essa apresentação porque a gente aqui da gestão divide, né, as funções da plenária entre a gente. Então, só para vocês não estranharem, né, por que essa pessoa está fazendo essa função aqui? Porque são pessoas da gestão da PG. É sempre bom relembrar, gente, que a gestão da PG é uma gestão aberta. Então, quem quiser entrar para poder contribuir, enfim, com as lutas que a gente tem enquanto pós-graduandos e pós-graduandos, seja dentro da UFRJ, seja fora, né, nesse contexto aí, né, de fora Bolsonaro que a gente tem vivido. Inclusive, a gente tem ato marcado para o dia 2 de outubro, a gente deve fazer uma convocação nas nossas páginas em breve em relação ao ato, mas é muito importante que todos nós estejamos na rua nesse dia, frente às movimentações que a gente viu nesse mês de setembro, que a gente não pode se enganar, né, com esse recuo que o Bolsonaro teve de que, bom, agora está tudo bem, né? Não está tudo bem, a gente ainda está com os orçamentos bloqueados, né, insuficientes para o restante do ano, a gente tem ainda uma série de pautas. Então, enfim, queria só abrir
essa plenária reforçando a importância dessa luta do dia 2 e a importância de quem quiser, quem puder se envolver com a APG UFRJ, é só procurar a gente, pode colocar aí contato, alguma coisa aqui pelo chat, que a gente pode conversar, enfim, sobre essa entrada para a gestão. Bom, gente, só explicando qual vai ser o esquema da plenária de hoje, a ideia é que, como a gente tem muitos pós-graduandos e pós-graduandas que entraram após a pandemia, ou seja, após a suspensão, na verdade, das aulas presenciais, que foi feita no dia 13 de março de 2020, então a gente faria, né, uma breve retomada do que aconteceu, né? A gente está na gestão Mãos à Obra da PG desde dezembro de 2019, então a gente está acompanhando esse processo desde o início. Então, a proposta é que esses primeiros 20 a 30 minutos da reunião sejam para a gente fazer essa retomada do que aconteceu até aqui, né? E de quais foram as garantias que a gente foi conquistando em relação a essa transição para o ensino remoto, enfim, quais foram as questões que têm aparecido, né, desde o início da vacinação em relação a essa possibilidade de retorno presencial e quais são essas últimas movimentações, enfim, que a gente tem assistido na universidade e fora dela também pelo Ministério Público Federal, que nos motivaram a convocar essa plenária para hoje. Então, a gente vai ter esse momento inicial de 20 a 30 minutos, depois a gente abriria, né, para as falas, para que vocês pudessem se manifestar, enfim, falar do que está sendo falado, né, nos seus programas. A gente sabe que a pós-graduação ela não está toda remota, né? A gente sabe que muita gente está trabalhando presencialmente na universidade, seja, enfim, nos laboratórios, seja em outras funções de ensino e de pesquisa ou de extensão também. Então, é importante para a gente ouvir esse mapeamento do cenário da UFRJ em geral e um mapeamento específico também para esse retorno que está se desenhando para o conjunto de atividades de ensino, não só de aulas práticas, que em tese já estão liberadas para o CEPEG, embora elas não tenham tido um retorno obrigatório, e agora também essa extensão para as demais atividades. Então, a ideia é que nesse segundo momento a gente tenha falas de 2 minutos, tá? A inscrição seria pelo chat. A gente daria prioridade para quem ainda não se pronunciou, então pode haver reinscrição, mas aí essa pessoa ficaria depois, né, das pessoas que estão falando pela primeira vez. E que a gente guarde, então, né, os últimos 30 minutos da Assembleia, que a gente está planejando para ser entre 19h30 e 20 horas, para a gente poder fazer um apanhado, né, dos encaminhamentos, em especial para essas questões que a gente está discutindo no âmbito do CEPEG. Então, gente, tudo bem? Alguém tem algum tipo de questionamento em relação a essa metodologia da plenária? Não? Bom, então acho que a gente pode iniciar. Luana, você vai começar, né? Então, Sim, pode ir, bom. Luana. Eu vou... não, o Tarcísio, você vai marcar o tempo, né? Então, só marca esse tempo, Tarcísio. Avisa para a gente quando tiver em 20 minutos, só para a gente ter uma noção. Beleza? Não, no total, todo mundo falando, não é 20 minutos para mim só, não. Isso. Pelo amor de Deus. Pessoal, só antes da gente começar, a gente vai fazer transmissão na página do Facebook? Então, a gente não sabia se a gente ia conseguir fazer isso pela conta do Zoom. Você consegue fazer isso facilmente, Bressão, ou não? Porque se você conseguir... Acho que, não sei se tem que ser a Kemily que está como host. Eu acho melhor não, então, porque a Kemily também estava um pouco confusa com isso. E aí a gente está fazendo a gravação, né, da reunião,
e aí a gente depois posta essa gravação nas nossas redes, pelo YouTube. Beleza. Beleza, gente. Então, Luana, pode começar. Ok. Eu vou fazer, uma pequena retomada, né, um pequeno histórico do que aconteceu desde que a gente começou a pandemia, né? Então a gente tem em março de 2020, a reitoria, ela devido à pandemia, ela decreta paralisação de todas as atividades da UFRJ, né? E aí a gente entra num período de hiato, né, de adaptação ao período, a reunião de conselhos passam a ser remotas, né, a reitoria começa a puxar alguns GTs para discutir a questão da pandemia, o próprio GT do pós-pandemia, do GT do coronavírus, enfim, uma série de GTs que são criados nesse momento para analisar o contexto da pandemia, que no início a gente não tinha a menor ideia de quanto iria durar, né? E aí começa a vir, junto com esses GTs, começa a acontecer a discussão sobre o ensino remoto. E nós da PG, a gente abraça essa discussão de forma bastante, enfim, fundamentada e debatendo, né, com a base, e construindo o documento Ninguém Fica para Trás, propostas e questões para o debate sobre aulas remotas, que foi um documento extenso, né, uma monografia onde a gente debate as questões políticas, técnicas e pedagógicas sobre o retorno remoto, né? A nossa argumentação sempre foi no sentido de que era necessário garantir o acesso e inclusão para todas, todos e todes, né? A partir desse documento, de uma série de mobilizações políticas que a gente fez, principalmente no Conselho de Ensino para Graduados, né, o CEPEG, a gente conseguiu garantir a existência do auxílio digital para pós-graduação, né? A garantia do grau J para trancamento de disciplina, sem qualquer prejuízo ao discente a qualquer momento, né, do período. E com ele também a Resolução 03 de 2020, que ela garante o congelamento da contagem de prazos para defesa de dissertações, né? E aí, o que nesse momento a gente se depara, né? A gente se depara diante do debate sobre o retorno presencial híbrido da pós-graduação, né? E pensando nisso, a gente resolveu criar essa plenária, né? A gente resolveu chamar os pós-graduandos para discutir, pensar, mapear, né, essa questão de ciência da pós-pandemia. A gente quer entender, e pensando nisso também, a gente fez um formulário, né, sobre a situação do discente no pós-pandemia, que deve estar circulando nos programas de vocês já, né, que já tem um tempo que ele está rodando. Então, a gente quer entender com essa plenária onde estão esses discentes, né? Em que situação que eles se encontram, os pós-graduandos da UFRJ. A ideia é que a plenária ela seja um espaço para escuta e discussão dessa situação, além de um lugar para construção de propostas e a mobilização de como a gente vai conduzir essa questão daqui para frente, né? Que a gente acredita que isso deve ser conduzido coletivamente, ouvindo a todos e todas e todos. Bom, é isso. Eu encerro aqui minha fala e vou passar para o Jorge. Bom, gente, eu queria fazer um contexto, né, depois disso, dessa amarração toda que a Luana fez, em relação aos eventos mais recentes, né? Então, vocês devem ter visto, né, pela mídia, que nas últimas semanas, mais especificamente durante o mês de julho, o Ministério Público Federal entrou na Justiça para poder obrigar escolas, principalmente, né, de educação básica da rede federal, que estão situadas no Rio de Janeiro, a retornarem até outubro, mas nesse bolo foram também incluídas as universidades federais do estado do Rio de Janeiro. Então, a Unirio, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense e a UFRJ. Né? Nessa petição, que foi, enfim, assinada, né, por um procurador que, enfim, tem uma certa polêmica em relação a ele já está envolvido em uma série de questões
da universidade com o Ministério Público, enfim, ele afirma que, por conta do cenário da vacinação, a UFRJ já deveria se planejar para poder retornar em outubro, quando, em tese, né, todos os docentes já estariam, né, com o tempo de imunidade da segunda dose, tendo em vista que, na cidade do Rio de Janeiro, os docentes se vacinaram. Se não me engano, a primeira dose foi no dia 16 de junho, né? E a segunda dose foi agora na segunda semana de setembro, né? Desde que essa nota foi emitida, né? Essa petição foi publicizada, na verdade, a UFRJ tem se mobilizado, né? A reitoria tem enfrentado uma série de audiências públicas com o Ministério Público para poder, e não só a UFRJ, né? Mas, enfim, um conjunto de universidades e institutos federais e colégios federais do estado do Rio de Janeiro, tem se mobilizado para poder responder a isso, né, de que a gente está num cenário da pandemia, que é um cenário bastante distinto, né, do que a gente imaginaria para essa fase, vamos dizer assim, final, né, da vacinação, que na verdade nem é tão final assim, né? A gente tem que lembrar que a gente ainda não tem nem a maioria da população vacinada com a segunda dose, ou seja, com imunização completa ou com a dose única, né? A gente está num cenário com essa variante Delta, né, que, enfim, o Rio de Janeiro, né, em particular, se tornou, né, o epicentro dessa nova variante Delta. A gente tem outras variantes novas que estão surgindo, então a gente viu recentemente, nesse caso aí, da variante Mu, a gente ainda não sabe como é que isso vai se espalhar ou não. Então, a gente está num cenário em que esse retorno, né, ele não é um retorno plenamente seguro, né? E o que a UFRJ tem afirmado é que uma parcela das suas atividades já retornou para o presencial. Então, para aqueles cursos, né, que têm uma alta carga horária de atividades práticas, de pós-graduação, por exemplo, né, na graduação esse debate também já está acontecendo, essas atividades especificamente, e desde que seja comprovado de que elas são atividades essenciais, elas já podem retornar desde o fim do ano passado, né? Então, e isso falando de atividades de ensino, né? E no caso das atividades de pesquisa, a gente sabe que esse retorno para os laboratórios ele já acontece há um bom tempo, embora esse retorno nunca tenha sido total, né? Um retorno naquele esquema escalonado, né? Isso depende também da negociação com técnicos administrativos, enfim. Então, e além disso, a gente já tem uma série de iniciativas na universidade, como, por exemplo, o GT pós-pandemia, que foi montado logo depois, né, que, enfim, as aulas foram suspensas, já sugerindo, né, que condições que seriam necessárias para esse retorno. Então, a vacinação de pelo menos 70% da população, né, completa, no caso, ou seja, 2 semanas após a segunda dose ou a dose única. E também a questão da taxa de infecção, né? Uma taxa de infecção que a gente na biologia chama, né, de R0, enfim, de RT. Na verdade, como eu estou um pouco afastada há um tempo de biologia, eu não vou saber explicar isso com tanto detalhe, mas, enfim, a gente tem os colegas aqui do programa de Ciências Morfológicas para poder dizer qualquer coisa se eu estiver falando alguma besteira, mas que, enfim, basicamente, essa taxa, né, ela mede o quanto que a infecção está crescendo, né? Qual é a tendência, né, de comportamento, né, da infecção, e a gente tem estado com sucessivas semanas com essa taxa acima de 1, ou seja, a gente está em crescimento da pandemia, na verdade. Então, por conta disso, né, a UFRJ apresentou uma contraproposta, né? Vocês devem ter visto isso também, saiu na mídia, uma nota da UFRJ agora no mês de setembro, se não me engano foi no dia 6, afirmando que a gente estaria se planejando para poder retornar com uma parte
das atividades práticas, agora obrigatoriamente, já a partir de novembro, quando a gente já teria um grau de imunização um pouco maior do que o que a gente tem hoje, né? E que a gente estaria se planejando, então, incluindo aí as readaptações, enfim, as questões de manutenção de distanciamento físico e tudo mais, com todas as atividades de ensino para o início do ano letivo de 2022, que no caso da pós-graduação começaria, aí vai depender do tipo de calendário, né? Mas para o calendário semestral, se eu não me engano, começaria em abril de 2022. Se eu não me engano, acho que o único que modifica isso seria o bimestral, que eu acho que seria no fim de março. Mas, de todo modo, seriam datas ali muito próximas, né? Entre o fim de março e início de abril. Então, essa contraproposta foi apresentada, a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer, né, a partir dessa contraproposta, mas o que a gente tem visto é que nos conselhos superiores que tratam sobre o ensino de graduação, que no caso é o SEG, e no ensino de pós-graduação, que é o CEPEG, a gente tem observado um movimento de criação de grupos de trabalho. A PG foi chamada para poder participar, no caso do grupo de trabalho da pós-graduação, para poder montar uma resolução que permita, né, esse retorno. Só que nós fomos surpreendidos, para além da questão do retorno, que a princípio está sendo pautada de acordo com a proposta da reitoria, ou seja, o retorno das demais atividades a partir de 2022, a gente também tem uma proposta na mesa, né? A gente não a PG, mas, enfim, que foi apresentada nesse GT, de suspensão do congelamento de prazos na pós-graduação, que a Luana estava mencionando. Ou seja, a gente tem esse congelamento desde 14 de março de 2020, né? O que significa que os prazos não estão contando desde esse dia, seja para quem estava antes, né? E precisava defender, enfim, até fim de 2020 ou fim de 2021, vai depender do curso e do momento que a pessoa estava, seja para quem entrou depois. Então, por exemplo, eu entrei agora para o doutorado em maio, então o meu prazo ainda não está contando por conta dessa resolução CEPEG 3 de 2020, que estabeleceu esse período de excepcionalidade. O que está acontecendo é que existe, enfim, um debate dentro dos programas de pós-graduação de que isso estaria represando, né, a quantidade de alunos no programa, teria uma grande quantidade de alunos que não estão defendendo por conta desse congelamento de prazos, o que, enfim, há uma certa polêmica, porque não é uma situação da maioria dos programas, né? E que, por conta disso, né, segundo essa argumentação, a gente deveria desvincular essa questão do congelamento de prazos na pós-graduação do período de excepcionalidade que foi estabelecido em 2020, com o início da pandemia. Né? O que isso significa em termos práticos? Que a gente manteria, né, a excepcionalidade, manteria a possibilidade de aulas remotas, manteria a possibilidade futura, né, vindoura, que também é uma proposta desse GT, do ensino híbrido, mas a gente não manteria a suspensão dos prazos. Né? A gente fez uma negociação de que seria muito complicado a gente ter qualquer tipo de decisão nesse sentido antes da gente ter uma proposta concreta de retorno, né, concreta em forma de resolução. E por conta disso, né, a gente conquistou que nesse primeiro momento, né, nessa sexta-feira, amanhã, o que vai ser votado é essa desvinculação do congelamento de prazos do período de excepcionalidade e não já terminar com esse congelamento de partida. Então, isso nos dá um pouco mais de tempo, mas, de todo modo, a gente está observando essa movimentação, essa tendência de acabar com esse congelamento de prazos. Então, esse é o cenário que está posto, né, nesse GT.
Então, Tarcísio, só uma coisa, como que a gente está de tempo? Só para saber. Faltam 5 Socorro. Tá, então vamos tentar resumir. Então, esse é o cenário geral do que a gente está enfrentando nesse GT, por isso a gente chamou vocês para poder saber como é que está essa questão em relação ao congelamento de prazos do programa, se, principalmente para quem for representante de CEIT, né, se tem algum tipo de fala, enfim, por dentro da coordenação, ou algum levantamento em relação a essa situação. Foi feito um levantamento por esse GT e pelo que eu olhei, assim, realmente isso não é uma situação majoritária dos programas, são poucos os programas que estão com esse problema, né? E, enfim, por conta disso, a gente chamou também a plenária para poder saber a opinião dos pós-graduandos e das pós-graduandas em relação a isso, tá? Estou vendo aqui que tem algumas perguntas, gente, a gente vai responder depois desse momento inicial, né? Essa parte dos esclarecimentos. E aí, gente, a gente chega na questão do formulário que a gente passou, né? Esse formulário de vulnerabilidade ele foi acordado no último fórum de representantes discentes de pós-graduação, né? Porque justamente a gente tinha essa percepção que a Luana bem abordou de que do mesmo jeito, né, que a transição para o ensino remoto exigiu da gente uma série de garantias, né, para que esse retorno não reforçasse desigualdades na pós-graduação, o retorno presencial também coloca uma série de questões, né? Então, a gente tem muitos pós-graduandos e pós-graduandas, por exemplo, que estão em outros estados, né? A gente tem muitas pós-graduandas e pós-graduandos que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, então podem estar no estado ou na cidade do Rio de Janeiro, ou então na cidade em que fazem seus cursos em outros campi, mas que esse retorno para o presencial, dependendo da gente não ter determinadas garantias, né, como, enfim, algum tipo de auxílio financeiro, ou, enfim, a questão dos restaurantes universitários, que essa pessoa teria problemas, né, para poder fazer esse retorno. Então, para poder mapear isso, a gente fez esse formulário, a gente passou para o Fórum de Representantes Discentes, a gente pediu que os representantes discentes espalhassem isso nos programas, a gente também divulgou nas nossas redes e também esse formulário foi divulgado via sigla. E aí eu queria só falar com vocês, né, sobre alguns dados, deixa eu abrir ele aqui. Quem apresentaria originalmente para a gente seria uma das nossas integrantes da Secretaria-Geral, a Natália Trindade, mas como eu disse para vocês, ela está com alguns problemas na internet. Então, ela passou isso de maneira muito rápida para a gente. Eu estou sem os gráficos aqui, tudo bonitinho, que seria o adequado para eu poder mostrar para vocês. Mas entre os dados, né, que chamam a atenção, primeiro que somente 63,8% das pessoas que responderam o formulário moram na mesma cidade do campus em que elas estão fazendo que elas estariam, né, fazendo seus cursos de pós-graduação. Dos 36,2% que moram fora, 60,8% encaram como uma questão problemática o retorno, né? Ou seja, que elas teriam algum tipo de dificuldade para poder fazer esse retorno para o presencial. Dessas, né, 40,4% que teriam dificuldade para o retorno precisariam de mais de 30 dias de antecedência para poder organizar as suas vidas, para poder fazer isso, o restante, né, precisaria de algum tempo, né, não necessariamente esses 30 dias. Então, para atividades presenciais, né, hoje 60,4% teriam certeza, né, de onde elas ficariam, né? Então, provavelmente esse quantitativo de pessoas que está fora não tem ainda, né, uma resposta de onde poderia ficar, por exemplo, caso a gente tivesse que retornar imediatamente ou, enfim, em um tempo próximo. Oi, a gente já chegou no tempo, Tarcísio? Ah, tá, beleza. Já estou concluindo aqui. Cerca de 50% já tomaram a vacina,
tá? Mas como a gente teve o início, né, do formulário no dia 5 de agosto, a gente teve só 920 respostas, talvez esse dado ainda esteja um pouco desatualizado, né? Mas no momento que a gente colocou ali, cerca de 50% dos pós-graduantes que responderam tinha tomado já a primeira dose da vacina. Outros dados interessantes que a gente tem aqui é que 50% afirmou que o programa de pós-graduação obedece à Resolução 03 de 2020, ou seja, está com os prazos congelados. 36,2%, e isso é um dado bastante importante, nem sabe, né, dessa questão do congelamento de prazos, e 7% afirmam que os programas continuam cobrando normalmente a questão do prazo de defesa. Tá? Então, isso também é um dado importante. Caso alguém também esteja nessa situação, eu peço que faça fala para a gente também poder mapear isso. Sobre o retorno, né, 65% não retornaram para nenhum tipo de atividade na pós-graduação e 21% já tiveram algum nível de retorno para suas atividades de pós-graduação, seja atividades de ensino, seja atividades de pesquisa. 67% afirmaram que não sabem sobre o protocolo de biossegurança que esteja sendo debatido dentro do programa em preparo para esse momento de retorno presencial, e 14% afirmam que sim. Então, gente, esses são alguns dados. Eu estou vendo aqui se tem alguma outra coisa aqui também que a gente poderia compartilhar. Depois eu acho que a gente pode fazer um post, enfim, sobre isso nas redes mais completo para vocês. Mas o cenário geral que eu queria chamar a atenção, né, é que a gente tem mesmo um grande quantitativo de pessoas que teria esse problema para fazer esse retorno por estar fora do estado do Rio de Janeiro, né? E ressalto também a questão do cumprimento, né, da Resolução 03 de 2020, ou seja, do congelamento de prazos. Uma boa parte dos pós-graduandos sequer sabe que esses prazos estão congelados, e uma parcela significativa, são 7%, afirmam, né, que o programa não está cumprindo com essa resolução. Então, esse é o cenário geral que a gente tem. Consegui fechar, né, Tarcísio? Beleza. Então, é isso, gente. Esses são os informes que a gente tem sobre essa questão. A gente, amanhã, no CEPEG, está com uma pauta que inclui esse ponto da desvinculação da suspensão da contagem de prazos do período de excepcionalidade, ou seja, mantendo o ensino remoto, mantendo as demais garantias do ensino remoto, mas possibilitando que o CEPEG, sem acabar com o período de excepcionalidade, determine antes disso esse fim, né, do congelamento de prazos na pós-graduação. Então, a gente teria isso como pauta para amanhã, e para a semana que vem, para sexta-feira que vem, a gente já teria possivelmente, né, essa resolução de ensino emergencial, ensino híbrido emergencial, para poder votar, né? Então, queria abrir para vocês. Tem alguma pergunta no chat? Acho que eu só poderia responder a título de esclarecimento antes da gente abrir as inscrições, que é uma pergunta da Carolina Gil, do PEB. Carolina, se você quiser abrir para poder falar. Oi, boa tarde. Sou Carolina Gil, sou representante docente do PEB. Isso é uma dúvida que eu e muitos alunos estamos tendo, porque nós entramos em março, né, com a bolsa já contando a partir de abril para vencer em fevereiro do ano que vem, sendo que nossas aulas só começaram no finalzinho de junho, acho que 26 de junho, por aí, início de julho, e com isso, lá, não sei se vocês conhecem, mas no PEB em si, a gente só escolhe o projeto para o mestrado depois que a gente entra, no início do segundo período. Então, como o meu período só começou no final de junho, início de julho, o início do projeto, que o segundo período, se eu não me engano, foi em setembro, alguma coisa assim, do ano passado. Então, com isso, nós tivemos muitos meses
sem trabalhar no projeto e o prazo correndo. Por mais que o prazo esteja pausado, né, esteja congelado, como já foi falado, mas a questão da bolsa em si está correndo. Isso afeta muitos alunos com essa questão do prazo de terminar. Essa é uma dúvida. Não sei se ficou claro. Ficou sim, Carolina. Eu vi agora que o Bressan respondeu ali no chat, né? Mas realmente o cenário que a gente tem tanto para o CNPq quanto para a CAPES, né, é que a gente teve uma prorrogação durante o ano de 2020, mas que ambas as instituições afirmaram que não teriam orçamento, né, enfim, frente a esse cenário de corte, para poder fazer uma nova prorrogação para as pessoas que fossem defender depois de 2021, tá? Na verdade, para o CNPq, se não me engano, foi só para quem ia defender em 2020 ou nos primeiros meses só de 2021, né? Para depois disso não teve prorrogação, e mesmo para quem teve, foi uma prorrogação só de 2 meses, né? Apesar da gente ter, enfim, entregado carta e tudo mais, junto à NPG também, em relação a essa questão da prorrogação, as agências afirmavam isso. Talvez, agora que a gente está tendo esse desbloqueio da verba do Fundo Nacional para o Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, do FNDCT, talvez a gente consiga, via a NPG, solicitar que essa questão da prorrogação seja revista. Mas eu não sei realmente como é que isso ficaria nesse contexto político atual em que o governo federal tem pressionado cada vez mais para esse retorno presencial, né? E para poder dizer que por conta disso não faria sentido uma nova prorrogação. Mas é uma coisa que a gente está acompanhando, tá, Carolina? Mas a princípio o cenário da prorrogação é esse mesmo, um cenário que cada universidade está decidindo a prorrogação de prazo, que é o que lhe cabe, mas as agências de fomento só concederam essa prorrogação para 2020, tá? No caso da CAPES, não foram 2 meses. No caso da CAPES foram 3 meses, prorrogáveis por até 6 meses também, mas que, ao contrário do CNPq, não era uma prorrogação automática, dependia da aprovação da comissão deliberativa do programa de pós-graduação. Inclusive, a gente teve uma série de problemas também em relação a isso, porque como não teve cotas novas de bolsas, né, para poder fazer essa prorrogação, o que acabava acontecendo é que as pessoas prorrogavam e aquela bolsa ficava presa com a pessoa que estava para defender e não ficava disponível para quem estava entrando no programa, o que também é, de certo modo, um problema, mas, enfim, a gente adotou uma postura à época de priorizar quem estava já no programa e não quem estava entrando, exatamente, né? Então, acho que é isso, né, de resposta a essa... Só uma dúvida, a CAPES também não está prorrogando mais, né? Só prorrogou no início e agora não prorroga mais para esses alunos que estão no meio do processo, certo? Isso, Luana, se você quiser falar um pouco sobre isso também, que Luana também acompanhou bastante, né, essa questão das bolsas. Então, a CAPES, ela abriu uma portaria com possibilidade de prorrogação, né? Primeiro por 3 meses, eu não vou lembrar agora o número da portaria, mas depois eu posso verificar. Primeiro ela abriu por 3 meses, depois ela editou a portaria, né? Dando a possibilidade de 6 meses. Só que isso foi em agosto do ano passado. E até então, só que a diferença da prorrogação da Bolsa CAPES para a CNPq é que a CNPq era automática e a CAPES dependia do programa solicitar a prorrogação para a CAPES. Então, assim, teve programa que não... Exatamente, Jorge. São essas duas portarias, a 55 e a 121, ele colocou no chat. Então, teve muito programa que não aceitou prorrogar, aceitou, né, entre aspas, prorrogar a bolsa dos pós-graduandos. O meu programa foi um desses casos, né, ele foi decidido em comissão deliberativa que não ia ter nenhuma prorrogação. Então, essas foram as últimas portarias da CAPES que saíram em relação à prorrogação, né? A gente não teve mais nenhuma.
Então, se o programa não solicitou naquela época, infelizmente agora não tem mais como prorrogar a bolsa, né? Isso também, a FAPERJ, eu acho que também abriu um edital muito curto de prorrogação. Foi, de 3 meses. E também era um prazo difícil de se inscrever, enfim. A questão é que a gente não tem mais atualmente possibilidade de prorrogação nas agências de fomento, né? Isso pode ser revertido, a gente não sabe ainda, né? Vai depender de como, enfim, as coisas se desenrolarem, mas até então não tem essa possibilidade. Isso, foi para quem encerrava até outubro de 2020. Isso você está falando, né, Não, Bressan? 2021. 2021 também? Teve uma recente agora. Foi a última. Se você puder pegar o texto dessa resolução, norma da FAPERJ, Bressan, seria bom para a gente colocar aqui. É porque teve uma carta de bolsistas e aí o próprio Gerson, né, o presidente da FAPERJ, respondeu falando que eles dariam essa prorrogação. Então eu vou ver se eu encontro depois no site da CAP. E da CAP não, da FAPERJ. Beleza. Bom, gente, então acho que a gente pode partir. Deixa eu ver se tem mais algum pedido de esclarecimento aqui. Senão a gente já pode partir para as inscrições. A gente já tem Maria Francisca Mauro inscrita. Tinha mais alguém que tinha pedido, alguém que está com o nome, acho que representante. O Tarcísio colocou no chat. É a mesma pessoa? Maria Francisca Mauro? Então tá, gente. O tempo que a gente tem, gente, para inscrição são 2 minutos, tá? Então, relembrando, o Tarcísio vai ficar contando, quando tiver faltando 30 segundos, ele vai abrir o microfone para poder avisar para a pessoa, tá? Só para vocês não estranharem, enfim, essa interrupção, mas é bem breve, assim, vocês não precisam parar de falar, não, tá? E depois ele interrompe de novo para poder avisar quando o tempo tiver concluído, ok? Mas aí não precisa, né, fechar o microfone direto, mas é só para a pessoa saber que ela já tem que ir concluindo a sua fala. Então, a gente vai ter uma fala agora da Maria Francisca Mauro e depois do Gabriel de Azevedo Limeira. Maria Francisca? Oi, gente, boa noite. Primeiro, assim, parabenizar toda a comissão, enfim, o trabalho de vocês. E eu acho que o ponto principal que eu queria falar, assim, lá no programa, né, eu sou do PROPSAM, né, do Programa de Saúde Mental, né, Psiquiatria lá do IPUB, e o que eu vejo é uma desmobilização total dos estudantes, entende? Assim, eu vejo assim, vocês convocaram uma plenária, nós temos aqui 24 pessoas, né? Então, assim, de um universo de quantos, né? Eu cheguei até a divulgar bastante aquele questionário, teve um momento que eu fiz o contato com vocês para poder pedir a percentagem dos alunos lá do programa que haviam preenchido. Posteriormente, eu também passei uma pergunta bem básica, assim, nada junto com o questionário de vocês, perguntando sim ou não, tipo, atividades presenciais, enfim. E nós tivemos um preenchimento eu tive um preenchimento de cerca de 45%, em que votaram para um não retorno com justificativas quanto à variante, quanto ainda ao estágio epidemiológico, enfim, dentro desse cenário, uma justificativa para o não retorno, e sim, porque alguns já se sentiam seguros para voltar, né? Então, assim, teve essa proporção de 30% pedindo para voltar ao retorno. Na última assembleia que se teve dos representantes, né, eu até, enfim, pedi a fala, até um pouco mais fortuita, que eu precisava voltar a atender paciente, enfim, aquela... E aí eu falo, Jorge, não sei se vocês se lembram, que a minha preocupação é muito esse esvaziamento, né, assim, do local, né, da nossa FRJ, assim, de não ter estudante, de não ter a ocupação do lugar físico, e o que isso abre, né, enfim, de abertura para não se ter, né, esse espaço. E também o que antes de eu vir para a plenária, né, eu perguntei para o docente
o corpo docente, né, enfim, para o coordenador do meu programa, para os professores. Ainda dentro do meu programa não se tem nenhuma conversa com relação... Estão me escutando? Não, eu entendi que você estava sinalizando para mim, enfim. Isso, não, mas pode concluir, Maria Francisca. Então, Pode só lá. para finalizar, eu acho que, assim, dentro do lado do meu programa, o que eu acho que talvez seja uma pauta interessante, a gente pensar sobre como falar numa linguagem que a gente esteja não dissociado do corpo discente, né, de que a gente representa, enfim, vocês em especial. Eu acho isso uma discussão que eu ainda não observei aqui nas assembleias, que eu vejo assim, que vocês são muito profundos, se dedicam assim, de forma assim, né? Eu gostaria de agradecer aí o trabalho de vocês, mas eu acho que falta essa conversa, porque as pessoas, pelo menos no meu programa, não se identificam. E se a gente não criar isso e não entender o que está se acontecendo do ponto de vista social, desse descolamento das pessoas da participação política, a gente vai falar só para um grupo muito pequeno. Então, isso é uma preocupação e também a gente ter uma forma de discutir isso aqui. Enfim, até para esse retorno, porque do meu programa, o que eu vejo, assim, quando for para eu encerrar, vocês me falam. O tempo já esgotou? Não, eu acho que assim, tá, desculpa, gente. Então, acho que é isso. E eu acho que a gente tem que pensar assim, se até por uma questão que é tão crucial, de volta para as atividades, nós temos 24 pessoas aqui de um universo de... É porque tem algo errado, entende? Então, assim, senão a gente fica discutindo premissas aqui que vai ficar só dentro desse corpo de discussão, pelo menos, né? E com todo respeito a vocês que participam muito, enfim, fazem um trabalho, enfim, muito bom. Obrigada, enfim, é essa que eu pensei, assim, para... Obrigado, Maria Francisca. Agora a gente passa para o Júlio. Gente, eu ia só fazer uma questão de ordem. Eu estou pensando, como a gente está com poucas pessoas, de talvez estender o tempo para 3 minutos. Tudo bem? Então, a gente ficaria com 3 minutos. Tarcísio avisa quando estiver faltando 1 minuto. Tá bom? Henrique, só uma coisa, você se inscreveu? E Fernanda também, né? E Gabriel avisou que não se inscreveu, estava só falando para presença. Ah, beleza. Então, Júlio, pode ir lá. Bem, falar sobre o meu programa, o PPGHC, né? Eu sou representante discente. Foram tomadas medidas a respeito da prorrogação, no sentido de que tem que se preencher um formulário junto ao orientador, cada aluno, até o mês de novembro agora, quando vai acontecer o colegiado, né? O último colegiado, o primeiro colegiado desse semestre, se não me engano, e para poder conseguir uma prorrogação para o próximo semestre, tá? E então é necessário que se faça uma carta, cada aluno tem que fazer uma carta solicitando ao seu orientador, tá, a respeito dessa prorrogação de prazo, entende? Assim foi decidido, inclusive eu já até aprontei a minha, que eu pedi prorrogação, tá, por conta da questão de o programa ter adotado o posicionamento da prorrogação da Bolsa no ano passado, em agosto do ano passado, e as bolsas foram prorrogadas. Quem concluiria até abril de 2022, que era o meu caso, foi prorrogada por mais 4 meses, até o mês de agosto. Está prorrogada e foi automático. Então, foi assim que fluiu o PPGHC, a título de informação, para que os representantes presentes nessa reunião possam se posicionar junto aos seus programas para que haja uma decisão, né, de fato, com relação a essas questões, tanto da prorrogação de prazo, quanto da questão da Bolsa, da nossa Bolsa CAPES. Então, foi dessa forma que funcionou. Claro que acredito, como foi dito aqui agora nessa reunião, a CAPES já não está mais prorrogando, né? Prorrogou até
aquela ocasião, e não está prorrogando mais. Mas a questão do prazo, quem está dentro da questão da prorrogação de prazo deve sim pedir prorrogação de bolsa, deve pedir prorrogação de prazos dentro dessa forma, dentro dos seus programas. Cada programa tem a sua especificidade, né, nessa questão, mas foi esse caminho que foi tomado. Então, fomos aconselhados a pedir a prorrogação, tendo em vista que nós já recebemos a prorrogação da Bolsa automaticamente, que nós possamos pedir a prorrogação de prazos para a defesa, tá? Defesa da tese, defesa da dissertação, que se faça dessa forma. Esse é o comportamento que foi pedido aos alunos do nosso programa, ok? É só isso, Marcelo. Obrigado, Júlio. Agora, se eu não me engano, seria Henrique, né? Então, Henrique, pode ir lá. 3 minutos. Henrique, acho que seu som não está saindo. Ele abriu, mas tá mudo o seu microfone. E acho que ele caiu, né? Bom, gente, enquanto o Henrique retorna, a gente tinha mais inscrição de alguém? Oi, pode falar, Gabriel, então. E aí, assim que o Henrique voltar, a gente coloca ele depois de você, se possível. Não, eu só queria fazer uma sinalização que dentro do Departamento de Engenharia Biomédica, especificamente, né, a gente, muitos trabalhos, não todos, né, porque alguns podem ser, tipo, usar data science ou uma coisa mais teórica, mas alguns trabalhos desenvolvem experimentos com humanos, entende? Então, diversos tipos, né, porque a engenharia biomédica é o equipamento médico para aquela situação. Então, só tô para o doutorado, acho que não vai ter tanto problema, especialmente para quem entrou agora, porque vai ter mais tempo, né? Acho que não vai ser para sempre isso, mas para algumas pessoas que têm que fazer experimentos com humanos, então pode complicar um pouco a parte dos experimentos, né? Eu acredito que talvez seja uma coisa que, sei lá, vocês nem saibam que poderia ser um problema para algumas pessoas, entendeu? Então, só estou levantando essa bola aí para vocês, em relação ao retorno, não retorno, entende? Né? Uso do laboratório, essas coisas. É só isso. Obrigado, Gabriel. A gente passa, então, agora para o Henrique. Henrique, você já consegue falar? Agora sim. Agora está dando para ouvir bem. Pode falar. Feito besteira. O que eu queria trazer aqui em pauta, eu não sei se alguém já falou isso antes, se falou, me desculpe, realmente eu não cheguei a ouvir, por isso estou comentando de novo, é que a gente está debatendo sobre a volta às aulas presencial, sobre o problema em relação ao vírus, né, pelo que você falou, não foi a parte que eu consegui ouvir, e em relação aos prazos de trabalho, atividade e tudo mais, pelo que eu entendi. Peço desculpa se eu ignorei alguma parte. Mas eu queria saber se está tendo um debate sobre a possibilidade de algumas matérias, disciplinas, sejam online, ou pelo menos que sejam híbridas, para evitar tanto a locomoção constante na aula, mostrando que por mais que tenha sido difícil realmente a adaptação e algumas pessoas não tenham a possibilidade de fazer online, eu sei disso, para aquelas pessoas que possam fazer online, ter essa disponibilidade maior. Digo isso pela experiência própria que eu tive esse período. Tinha turma que metade da minha turma não era do Rio de Janeiro. Que não, na faculdade dela, por ser um curso, o meu caso é curso de clássica em alguma faculdade, nem tem. Elas tiveram a possibilidade de aprender algo que talvez eu nunca aprendesse. E por causa disso, eu achava que seria esse debate. Se alguém já falou sobre isso, me desculpa, porque realmente eu não ouvi. Não, ninguém tinha falado não, Henrique. Mas eu acho que a gente pode pegar um apanhado dessas questões e responder ao final. Tudo bem? Gente, temos mais alguém inscrito para poder falar? Ou alguém que gostaria de se reinscrever, enfim. Fala, Tarcísio.
Gente, a gente ainda tem um tempinho. A nossa ideia era partir para os encaminhamentos às 7h30. Senão, acho que a gente pode ir respondendo algumas coisas, né? E a Júlia levantou a mão. Júlio, você quer falar de novo? Pode falar. O microfone está fechado. Tá gente. fechado, Júlio, seu microfone. Agora abriu. Tá me ouvindo? Sim, Tá sim. Bem, na minha fala eu não comentei a respeito da questão da volta às aulas, tá? E aí eu queria falar um pouco a respeito, porque parece que é uma previsão para o retorno ser em abril de 2022, não é isso? Parece que o retorno está previsto para abril de 2022, é isso? Sim, Júlio, de todas as atividades, né? Em novembro seria das atividades práticas, em 22 de todas as demais. Tá. E então seria uma questão de concordar ou não com esse retorno, ou como seria o nosso posicionamento a nível de sugestão, como seria? Não, então, isso está em debate aqui, se a gente acha que é muito cedo para estar falando de retorno, enfim. Mas eu posso colocar assim, um pouco da posição, né, da gestão para o conjunto da plenária em relação a essa questão específica do retorno, e acho que de algum modo a gente já falou um pouco no início, mas eu posso fazer isso depois. Pode ser? Tá Só certo, para caso então. alguém queira Vamos se poder ter inscrever. um posicionamento melhor, tá bom? Obrigado. Acho que tinha mais alguém inscrito. Acho que Cristi, né? Cristi, você quer falar da sua dúvida? Pode usar como tempo de fala mesmo, não tem problema. Boa noite, tudo bem? Então, não, a minha dúvida era, tipo, como seria esse retorno do... Não o retorno, desculpa. Na hora que for levantado o congelamento, como que seria essa retomada? Porque, por exemplo, para o pessoal que já tinha vencido ou estava perto de vencer, por exemplo, se uma pessoa deveria ter defendido em março, que foi quando aconteceu, né? Essa pessoa teria quanto tempo? Já as pessoas que tinham que defender, por exemplo, 6 meses depois de que começou a pandemia, teriam esses 6 meses. E, por exemplo, no meu caso, eu agora, em setembro, eu faria 5 anos, que eu deveria ter entrado na COPE com solicitação de prorrogação de tempo, porque já estaria estourando o tempo, assim, o normal, por assim falar, né? São 4 anos de bolsa, 5 anos para defesa, e você ainda pode pedir 6 meses para sua defesa, né? Então, a minha dúvida era se eu tinha ainda esse ano e meio que aconteceu a pandemia, ou, tipo, só seria alguns meses e aí já tem que pedir a prorrogação, não sei. Queria saber mais sobre isso. Então. Obrigado, Cristi. A gente tem mais alguma inscrição, gente? Senão, acho que eu já começo a responder por essa dúvida da Cristi, eu vou fazendo em ordem, acho que decrescente. Tá, o Bressan já meio que respondeu a ideia, né? Mas eu acho que é bom falar de novo, só para poder ficar bem azeitado para todo mundo. A Resolução 03 de 2020, ela congelou os prazos desde o dia 14 de março. Isso significa que o prazo que você tinha nesse dia para defender, se, por exemplo, que é o caso o exemplo que você levantou, né, Cris? A pessoa tinha que defender até 30 de março de 2020. Então, ela tinha, na verdade, sei lá, 15 dias de prazo. É uma situação muito hipotética. Ela está, até hoje, e até o momento em que esses prazos deixarem de estar suspensos,
com 15 dias de prazo. Só que essa suspensão ela não é uma suspensão com efeitos imediatos. O que a resolução diz, e o que a proposta que vai ser discutida amanhã também diz de algum modo, é que a partir do momento que o CEPEG deliberar sobre isso, assim, vamos encerrar o período de excepcionalidade, ou então vamos encerrar a suspensão de prazos. Esses prazos voltariam a contar depois de 60 dias. Tá? Então, isso tem que ser feito com 60 dias de antecedência em relação à data que isso voltaria a contar. Entendeu? Então, as pessoas teriam esse tempo aí de 2 meses para poder, prazo vai voltar a contar, a gente tem que correr atrás para poder, enfim, se tiver com a defesa muito perto, alguma coisa assim, conseguir organizar isso. Ok, Cristi? Deu para te responder? Sim, muito obrigada. Nada. Então, vou pegando algumas coisas, gente, do que vocês comentaram. Assim, o Júlio falou sobre essa questão do retorno, né? A proposta que a gente tem no GT é uma proposta de ensino híbrido emergencial, e eu acho que isso cai também no que o Henrique perguntou, né? O que é essa proposta de ensino híbrido emergencial? Na verdade, é como se fosse um copia e cola de uma resolução, se eu não me engano, da UFMG, que já foi feita, né, sobre esse tema, que basicamente institui 3 regimes diferentes que os programas podem adotar durante esse ensino híbrido emergencial para as disciplinas dos seus cursos, né? Um regime inteiramente presencial, um regime misturando o presencial com o remoto, né? E um regime inteiramente remoto. Então, essa é a proposta que está ali no GT, desenhada, e que não seria votada amanhã. Em tese, ela entraria para discussão na semana que vem, né? Mas com a data, né, para o início desse ensino híbrido emergencial de 2022. Não seria uma resolução com efeito imediato. Tá? Então, a proposta que está na mesa é essa. Então, essa dúvida que você colocou, Henrique, eu não sei se o Henrique ainda está tá na sala, sim, agora que eu vi. Sim, oi. Então, essa proposta que você colocou está mais ou menos confluente com o que o GT está propondo. Então, os programas teriam essa autonomia para poder decidir quais disciplinas ficariam no inteiramente remoto, quais ficariam no remoto com presencial e quais ficariam no regime inteiramente presencial. Isso vai ser assim? A gente não pode afirmar ainda, porque a resolução ainda não foi votada, mas foi isso que foi proposto pelo GT. Tá? Por isso que a estratégia que eles estão adotando é de manter o período de excepcionalidade, que é o que sustentaria esse regime híbrido, vamos dizer assim, né? Mas desvincular a questão da contagem de prazos do período de excepcionalidade, ou seja, você pode acabar com a suspensão dos prazos sem necessariamente acabar com um período de excepcionalidade e a possibilidade de aulas remotas, a possibilidade do ensino híbrido, enfim. Então, é isso que está na mesa para a gente nesse momento. Tá? Em relação às outras falas, né, que estão colocando essa questão, enfim, das prorrogações, tem alguns programas, gente, que ainda estão fazendo aquele esquema de pedido de prorrogação, né? Mas, de acordo com esses programas, isso é para ter um controle, né, de como que as pessoas estão. Mas, em tese, a resolução do CEPEG ela tem que ser... Em tese, não, né? A resolução do CEPEG, todas elas obrigatoriamente têm que ser obedecidas pelos programas. Então, tem que ficar bem explícito que, estou me endereçando aqui diretamente ao que o Júlio falou. Essa questão da prorrogação, né, do pedido de prorrogação, ele é uma formalidade, mas, em tese, isso não é necessário, porque a Resolução 03 de 2020 já respalda isso, que, na verdade, não é uma prorrogação de acordo com o que a regulamentação da pós-graduação diz. Tá? Na regulamentação da pós-graduação, prorrogação é quando a pessoa já chegou ao prazo previsto do curso
e aí ela pode pedir mais 6 meses ou mais 12 meses, se for mestrado ou doutorado, respectivamente. Tá? O que a Resolução 03 de 2020 faz é que o prazo para de contar. Então, não tem uma prorrogação formalmente. O prazo não está contando desde 14 de março de 2020. Tá? A questão toda essa. Tá? Em relação às falas, né, sobre essa coisa do retorno, o que a gente tem identificado é um pouco isso mesmo, né? E aí eu já vou colocando também um pouco a posição, né, da gestão e, enfim, já adiantando algumas coisas que a gente teria a trazer para os encaminhamentos. A gente, obviamente, sabe, né, que esse modelo que a gente adotou durante a pandemia do ensino remoto, embora ele permita algumas coisas interessantes, né, como o caso de pessoas de outros estados poderem fazer a pós-graduação e tudo mais, a gente sabe que os cursos de pós-graduação na UFRJ são cursos presenciais. E a gente sabe que a qualidade do presencial ela é muito maior do que a qualidade de um curso de ensino remoto, né? Principalmente porque, enfim, esse ensino remoto ele não é um ensino à distância, né? A ensino à distância é uma modalidade específica, planejada especificamente para isso, e que no caso da UFRJ, para pós-graduação estrito sensu, pelo menos, só existe na graduação. E ainda assim é um ensino à distância que tem polos de referência que são presenciais. Então, é um modelo bastante diferente. Então, isso aqui é o que a gente conseguiu fazer, vamos dizer assim, durante a pandemia, para que não ficasse todo mundo sem poder concluir os seus cursos nesse meio tempo. Então, a gente entende que a possibilidade de retorno é uma coisa positiva. A questão é que esse retorno ele tem que se dar, primeiro, em condições sanitárias adequadas, né? Não adianta a gente querer fazer essa loucura de não, todo mundo volta, e independente do cenário de infecção no estado do Rio de Janeiro, independente da taxa de vacinação, isso a gente não quer, que é o que o Ministério Público está propondo. Então, a princípio, né, essa proposta da UFRJ, né, desse retorno gradual, né, com ensino híbrido para pós-graduação a partir de 2022, a princípio, né, seria uma proposta positiva, né? Desde que ela inclua também essa possibilidade de que, se tiver agravamento, né, das condições sanitárias, a gente retorna para o modelo antigo, né? Então, isso também tem que estar posto. Então, essa vamos dizer assim, a posição do que a gente vem discutindo na gestão. Por isso que a grande polêmica desse momento, né, de agora, é essa questão do congelamento de prazos. Se a gente aceitaria fazer essa desvinculação nesse primeiro momento, que é o que vai ser votado amanhã, né, do congelamento em relação ao período de excepcionalidade, né, e qual a postura que a gente vai ter em relação a essa suspensão, se ela vier a ser votada. Se vai ser uma postura de que a gente só vai aceitar a suspensão do congelamento de prazos quando a gente tiver esse retorno presencial, ou se a gente aceitaria isso antes. Então, é isso que está sendo posto em discussão no Conselho. Acho que, falando assim, a coisa fica um pouco mais explícita. E só para poder fazer um último comentário, né, do que a Maria falou, isso é uma questão histórica de qualquer tipo de movimento, Maria, eu diria, dentro e fora da universidade. Assim, né? A gente sabe que esse período de atividades remotas as pessoas têm se sentido muito esgotadas, né? Isso contribui, em alguma medida, para um esvaziamento dos espaços, né? A gente tem mantido, né, nesses últimos meses, na verdade, né, essas plenárias, essas conversas com assim, esse número, mais ou menos, né, de pessoas, né, entre 30, 40, 50 pessoas, e eu acho que seria super assim, interessante, né, a gente ter mais, enfim, propostas para poder aumentar, né, esse número de pessoas e tudo mais. Por isso que a gente vem, né, enfatizando ao longo dessas últimas plenárias, né, que a gestão da PG é aberta, a gente precisa, né, de mais pessoas, a gestão já está prorrogada, a gente, em tese, terminaria o nosso mandato em dezembro de 2020, então a gente está prorrogado esse tempo todo e vai ficar até esse fim do período de excepcionalidade pela, enfim,
inviabilidade, né, de se fazer eleições remotas nesse momento. E, assim, é isso. A gente precisa, né, de mais pessoas para poder, enfim, construir essas tarefas de comunicação e tudo mais com a gente. A comunicação tem melhorado bastante. Luana Bulcão faz parte do GT de comunicação, Bressan, Tarcísio também, enfim. Então, a gente tem mantido, né, essas redes ativas. Mas a gente está, enfim, né, nesse período, como eu falei, né, as pessoas estão esgotadas, né, de uma maneira geral, e, enfim, eu concordo, é uma coisa que a gente precisa debater, né, essas estratégias de, nesse cenário, como é que a gente consegue mobilizar as pessoas. Então, só te agradecer, Maria, por trazer essa reflexão para esse espaço. Acho que tem que ser uma reflexão mesmo de todo mundo que está aqui, não só da gestão, enfim, mas do conjunto de pós-graduandos que estão se envolvendo com as lutas desse último período. Mas, enfim, acho que é isso, gente. Eu deixei de responder alguém? Eu acho que não, né? Henrique queria falar alguma coisa. Pode falar, Henrique. Não, só quando acabar. Eu não quero atrapalhar também, não. Quando acabar, eu falo. Não, eu já acabei, assim, esse período Tá. de respostas. Não sei se O que eu alguém da PG gostaria... queria falar alguma coisa também, só eu também estou decretando aqui autocraticamente. Acabou, gente. Ninguém mais da PG fala. Alguém da PG quer me complementar, gente? Só antes da gente passar a palavra para o Henrique, depois para o Gabriel. Não? Então, Henrique, pode ir, depois o Gabriel fala. Eu gostaria de sugerir duas coisas em relação à quantidade de pessoas virem. Eu acho que seria interessante que, junto com a pauta sobre vacina que foi dada, pauta de... eu esqueci o termo bonito lá. Também colocar o que atrairia as pessoas a entrar. O que poderia fazer as pessoas querem participar? Qual é a pauta do que eles têm tanto interesse, botando algumas possibilidades? Porque às vezes a pessoa não vem porque não é uma pauta que eles estão preparados para discutir ou não imaginam falar. Entende? Aí o que vocês acharem melhor, porque vocês estão aí muito mais tempo, então vocês devem saber. E outra coisa que eu também gostaria de sugerir é que fosse colocado uma enquete para ver quem quer aula online, quem quer aula presencial, quem quer aula híbrida, para que os cursos, ou direções no caso, possam saber a quantidade realmente de pessoas. Porque é muito mais fácil, muito difícil saber online o que cada um quer. Porque não tem esse momento de diálogo. Aí as pessoas entram em aula, saem em aula, se conhecerem alguém, ótimo, se não conhecerem, acabou o assunto. Não tem esse debate, não tem essa afinidade de conversas paralelas, vamos dizer assim. E eu acho que seria interessante que tivesse sim, uma enquete para ver quem quer o quê. Porque às vezes em um curso ninguém quer, e no outro curso 90% quer, mas ninguém sabe, porque ninguém está conversando. Eu acho que seria interessante ter uma enquete sobre isso. Henrique, só para entender, a ideia seria ter uma enquete pela própria APG, como se fosse um Pela formulário, ou PG, uma eu acho que enquete pela UFRJ? é um formulário. Eu acho que de preferência pela FRJ, mas se não por aqui mesmo, para que as pessoas realmente tenham essa possibilidade de escolha. Porque eu vejo que muita gente nem sabe desse debate, muita gente nem sabe que tem a possibilidade de ser híbrido online, pelas pessoas que conversam, porque na verdade não está sendo dito. A UFRJ teve uma que perguntou se a pessoa foi vacinada e acabou. Não interessa se a pessoa quer online, presencial ou híbrido. Só, se está sendo vacinado? Beleza, talvez a gente abra no que vem. Acabou o assunto. Não teve um diálogo. Não está tendo um debate sobre isso. Pelo menos não que eu saiba. Perdoe se tiver, porque, como eu disse, eu não sei muita coisa ainda. E eu acho que seria interessante esse debate. Sem necessariamente um debate literalmente físico. Talvez uma enquete para as pessoas terem uma ideia. Pô, muita gente quer online, muita gente quer ir, muita gente quer presencial. Não só de ser uma coisa, eu acho que eles querem. É uma coisa pautada. Obrigado, Henrique. Então, Gabriel. Até o que ele acabou de falar agora, eu nem ia falar disso, mas já que ele falou, até na reunião lá do PEB, né, eu tinha até proposto, a gente já propôs de fazer um Google Forms, né, e divulgar assim no e-mail, até para saber qual é a preferência, né, dos estudantes a esse respeito, né, a opinião. Mas, assim, a única coisa que eu queria só trazer aqui
que existe a situação das aulas, sim, mas no PEB em particular é mais coisa que... É porque assim, tem as atividades do laboratório. A gente sabe que talvez alguns laboratórios já tenham movimentações, algumas pessoas já fazem rodízio e tal, mas eu não sei se existe... O que eu ia trazer é só especificamente alguma coisa sobre como os laboratórios funcionam, porque, de certa forma, as pessoas já estão se organizando, né? Porque tem algumas coisas que têm que ser feitas presencialmente. Talvez até haja já uma resolução, eu não estou sabendo. Mas, assim, especificamente o funcionamento de algumas coisas que, por ser uma experiência, seja ela de qualquer natureza, né, ela não tem como ser feita de forma remota, entende? É só isso que eu queria trazer aqui também. Maria, Francisca, você quer falar alguma coisa? O que eu fiquei pensando, escutando, né, enfim, todos vocês, enfim, agradecer o trabalho de vocês, eu fiquei pensando quando o colega estava falando, acho que é Gabriel, né, a questão de mandar, eu fiz esse Google Forms para poder perguntar aquilo que eu falei, né, aquele dado que eu falei de retorno ou não. Mas eu acho que isso, assim, não é uma coisa que caiba, é lógico que a gente precisa escutar todo o corpo discente, mas eu acho que também isso tem que vir do corpo institucional, que eu quero dizer assim, qual que é a viabilidade dos programas, né? Eu acho que os discentes, eu acho que tem que vir da própria FRJ, né? Porque tem atividades de pesquisa da pós-graduação que elas dependem da presença, né? Eu estou participando de um projeto de coleta agora no Fundão, que ele sim já retornou uma coleta presencial, né? Assim, enfim, a gente está fazendo a coleta de dados, faz presencial essa coleta para poder, do projeto que ele está, enfim, inserido. Também continuamos de atividade de laboratório online. Então, eu acho que depende muito, assim, da gente ter o entendimento do que precisa-se para, né, cada programa aí tem sua especificidade. Tem programas que conseguem, online, ter um funcionamento adequado de produtividade. Tem programas que precisam, por exemplo, tem coletas na área, né, vou falar da área que eu entendo, que é a área médica, né, eu sou psiquiatra, mas tem a área de coleta da psiquiatria que a gente consegue proceder a coleta via online. Então, depende muito de qual protocolo que a gente está, né, enfim, qual questionário, qual padrão de comportamento que a gente está avaliando, qual, enfim, projeto que está inserido. Então, acho que tem que ser uma discussão mais, assim, profunda do que só colocar os estudantes para receber, enfim, né, a gente discutir isso dentro do corpo docente, dentro de pesquisa, eu acho que, e até da nossa produtividade, porque eu acho que para além né, de tudo que vocês falam, então, assim, eu acho, enfim, estou aprendendo muito sobre várias coisas, mas essa questão que a gente sabe que se a gente todos nós aqui, para além de bolsa, quem é bolsista, nós recebemos uma pós-graduação sem pagar. Né, assim, nós, enfim, né, a gente não paga pela pós-graduação, entende? A maioria das pessoas pagam por uma pós-graduação, nós recebemos essa pós-graduação, recebemos bolsa, enfim, lógico que a gente tem todo um contexto social, né, mas eu falo assim, eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida também, né, não só, como se diz assim, a gente recebe, né, o que a gente está dando para a instituição, o que a gente tem que oferecer, né, qual que é enfim, o que a gente tem que deixar de legado para dentro de cada programa que a gente vinculado. Isso que eu venho tentando dentro lá do programa lá que eu participo, né, do PropSam, porque senão fica todo mundo só falando assim, eu preciso de bolsa. Os únicos e-mails que eu tenho aqui de contato é quando a bolsa, não recebi a bolsa. Para saber disso aqui, ninguém vem, entende? Eu estou falando assim, entende? Essa é a realidade do mundo, né? Então, a gente tem que, lógico, se tiver algum colega da antropologia, da sociologia aí, que, enfim, que discurse de uma forma melhor, mas se a gente não entender isso, né, enfim, né, vocês que estão aqui na representação, é que vocês fazem parte... Pode falar, Tarcísio. Então tá, não é... Não, é que eu me empolgo, acho que assim... Entendeu? Não, mas conclui, Maria. Vai concluir. Eu acho que vocês que estão aí na representação, vocês fazem parte de um seleto grupo na sociedade, de empatia, de representatividade, de coletivo, mas, assim, enfim, né, de que estão aí abdicando do seu tempo precioso para além dos seus projetos de pesquisa e programa de pós-graduação,
para estarem aqui com a gente, né? Vejo desde o primeiro momento que eu assisti vocês, enfim, né? Assim, a admiração por cada um que eu já escutei falar, enfim. Então, acho que é isso, gente. Então, assim, vocês fazem parte de uma casta seleta no mundo atual, mas a gente tem que falar com todos, né? E todas, e, enfim, e tudo mais. Então, a gente tem que aprender a falar nessas línguas, porque eu pego e mando e-mails, assim, como se diz, não desaforados, de uma forma bem assim, que a gente fala na psicanálise, de implicar o sujeito, de responsabilizá-lo, porque senão só fica o cara querendo receber a bolsa. A maioria do meu projeto, lá do meu programa de pós-graduação, é gente que tem um nível socioeconômico melhor. A gente faz parte lá, se fizer uma avaliação socioeconômica, tem é minoria, né? Não é a realidade dos outros programas que eu vejo aqui, mas lá no PropSam, lá no de pós-graduação que eu faço parte, por exemplo, eu mesmo sou bolsista, eu sou psiquiatra, eu sou bolsista, eu questionei para o meu coordenador de programa, quando eu fui para receber a bolsa, eu participei do processo seletivo, eu tinha fator de impacto para poder ser selecionada, entendeu? Mas é justo, entende? Eu acho que é isso que a gente, porque senão cada um olha seu umbigo, é muito mais fácil, né? Então, enfim, vocês não, né? Senão vocês não estariam aqui, e quem está aqui até essa hora da noite na quinta-feira. Obrigado, Maria. Bom, gente, a gente chegou às 7h30, né, que é quando a gente tinha combinado de fazer a questão dos encaminhamentos e tudo mais. A gente tinha discutido algumas coisas previamente também quanto a PG, e eu queria apresentar aqui para vocês, eu vou mandar aqui no chat, e também algumas coisas a partir do que vocês falaram, né? Cadê? Aqui, eu vou mandar então aqui no chat para saber se a gente tem consenso. Ficou uma coisa assim meio resumida, né? Mas eu acho que fica melhor depois quando a gente for fazer, enfim, as nossas postagens sobre isso, a gente explica melhor cada ponto. Mas a primeira coisa, gente, seria em relação à manutenção da 03 de 2020, né? Entender, então, pelo que a gente vem discutindo aqui, que nesse momento, né, em especial pelo que a Maria está falando, que a gente ainda tem poucas pessoas envolvidas, o ideal seria manter, então, essa resolução, né, do congelamento de prazos para a gente poder amadurecer esse debate. A gente vai levar, né, levaria, né, essa postura amanhã para a sessão do CEPEG, né? Colocar que, olha, a gente conversou com as pessoas em plenário, enfim, as pessoas ainda querem mais tempo para poder conversar dentro dos seus programas e tudo mais. Então, a princípio, seria essa manutenção da 03 de 2020, que foi uma das garantias que a gente conquistou durante o período da pandemia. Segundo, né, apresentar amanhã, né, também a questão das defesas, né, saber se de fato os programas estão represados ou não, enfim, apresentar também os dados que a gente tem do formulário de vulnerabilidade que a gente passou. Terceiro, né, cobrar ações de permanência específicas ligadas à questão do retorno, né, que isso precisa ser pensado, não sei se talvez pela PR2, acho que talvez pela PR7 também, né, que, enfim, também engloba os estudantes de pós-graduação, a gente tem assento, né, na Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, né, na Pró-Reitoria não, né, gente, no COMPA, né, o Conselho de Permanência Estudantil, que foi montado bem recentemente, ele ainda está, inclusive, montando o seu regimento, mas, de todo modo, a gente tem essa interlocução com a Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, a gente pode requisitar, talvez, uma reunião, alguma coisa assim, para poder desenvolver essas ações para esse possível retorno híbrido, né? A questão de defender também um plano de retomada com todas as categorias, com consulta também via formulário, colocar isso amanhã, né, no CEPEG, que as pessoas querem, né, se sentir parte
dessa discussão, que seria importante a gente ter um encaminhamento, não sei se de um formulário mesmo, para poder saber, enfim, a posição das pessoas. Sempre a questão do formulário é um pouco delicada, tá, gente? Porque pode acabar indo para uma coisa, a maioria quer voltar, logo vamos voltar todo mundo, né? E esquecer as especificidades das pessoas. Acho que isso também a gente tem que tomar um certo cuidado. Seria um formulário um pouco na base do que a gente tem feito, né? Que é de mapear essas dificuldades, saber o que as pessoas, enfim, estão pensando em relação a isso, mas também quais são as diferentes possibilidades das pessoas em relação ao retorno. Isso, gente, só para poder falar, alguém mencionou essa questão dos programas, acho que foi o Gabriel, né, saber como é que está o contexto de cada um. Isso o GT fez, inclusive vai apresentar amanhã em sessão do CEPEG. Gente, quem quiser acompanhar, inclusive, a sessão ela é pública, tá online pelo YouTube da UFRJ. É literalmente o UFRJ, o nome do canal da nossa universidade lá. Então, 9h30 lá vai estar sendo transmitido, né? E a gente vai ter essa apresentação também pelo GT, que mapeou isso junto com os coordenadores de pós, né? Alguns programas não tinham esses dados, mas a grande maioria tinha. A gente, para voltar, teria que investir em obras, porque as nossas salas não têm janela. A gente tem programas também que, por exemplo, os programas da FAO, da Faculdade de Arquitetura, enfim, os programas da Escola de Belas Artes, também estão sem sala, porque a gente sabe, né, a reitoria, nesses últimos anos, ela pegou fogo, né? Então, a gente também dependeria aí desse conjunto de procedimentos, de obras, enfim, para poder ter, né, um local para esses programas retornarem. Né? Então, enquanto que a gente tem outros programas que, por exemplo, tem verba PROAP para poder comprar câmera, essas coisas assim, enfim. Então, como vocês falaram, a gente tem uma realidade muito desigual, acho que isso vai ficar explícito amanhã na apresentação do formulário, mas, de todo modo, vou reforçar que isso não pode ser passado somente para os coordenadores de programa, seria importante isso vir também para o restante do corpo que compõe a pós-graduação na universidade. Ponto 5 seria listar tudo que foi modificado, né, para o período de excepcionalidade e fazer essa conversa, né, do que volta e do que mantém. Né? A princípio, pelo que a gente tem acompanhado da proposta do GT, a única questão que não seria mantida, né, seria essa questão da suspensão de prazos, mas isso ainda vai ser um debate, como eu já reforcei para vocês. Mas, enfim, é importante que isso seja feito e dito lá durante o conselho. E como ponto 6, algumas das falas de vocês também mencionam isso, a questão da cobrança por monitoramento de protocolo de biossegurança, né? Que também, enfim, não é uma questão menor. Né? A gente precisa avaliar como é que vai ser esse retorno da comunidade universitária, né? E sob quais condições a gente teria que necessariamente retornar para um modo remoto. Então, isso também precisa ser respondido. Eu sei que isso é uma questão sobre a qual o GT de enfrentamento à Covid-19, que acho que a Luana mencionou também lá no início, vem se debruçando. Enfim, a gente tem um manual de biossegurança pronto também feito por esse GT do ano passado, mas, de todo modo, enfim, a gente ainda precisa ter essas orientações todas, e principalmente a questão da testagem, né? Como uma política centralizada para, enfim, nesse caso para pós-graduação, mas eu acho que para as categorias da universidade como um todo. E uma última coisa, gente, que eu queria adicionar, que tem a ver com esse ponto, com esse ponto 4, né, que a gente está construindo via Formas, né, que é o Fórum de Mobilização e Ação Solidária, que junta as 5 entidades representativas da UFRJ, a do FERJ, Associação de Docentes, Sinto-FERJ, Associação dos Trabalhadores em Educação, a do FERJ, Associação dos Trabalhadores Terceirizados, e o DCE, Diretório Central dos Estudantes de Graduação. A gente tem construído uma nota em conjunto para a gente poder, enfim, cobrar, né, uma reunião com a reitoria da UFRJ
para que a gente tenha uma centralização dos trabalhos desses diferentes grupos, né, que estão se reunindo sobre essa questão do retorno. Porque a gente também entende que, enfim, a gente retornar na pós-graduação implica, né, retorno de docente, implica retorno de técnico administrativo, de secretaria, de técnico de laboratório, enfim. E também um retorno de atividade dos terceirizados, que tem sido reduzida durante a pandemia. Então, isso tudo precisa ser discutido também em conjunto. Então, eu acho que isso se encaixa aí nesse ponto 4 também, que a gente elaborou aí. Então, gente, eu queria perguntar se alguém tem mais algum encaminhamento, ou se alguém discorda, enfim, dessas propostas de encaminhamento que a gente colocou aqui. Senão, a gente encerra. Alguma discordância, gente? Alguma colocação? Então, gente, a gente tem esses encaminhamentos, eles estão aprovados, e a gente vai postar esses encaminhamentos, então, nas nossas redes, e vai levar os encaminhamentos que foram pertinentes amanhã, que eu já mencionei aqui, né, para o Conselho de Ensino para Graduados, né? Que é o conselho que responde pela pós-graduação e pesquisa na universidade. Ok? Então, gente, vou só reforçar alguns convites para vocês. Então, gestão segue aberta. Quem quiser entrar em contato com a gente pode entrar, seja pelas nossas redes, pode entrar pelo nosso e-mail também, pode mandar mensagem aqui pelo chat, inclusive. Se soubessem, não sei se eu entro, se eu não entro, queria conversar um pouco, pode mandar mensagem também, a gente está disponível para isso. Reforçar também, gente, que a gente está construindo ainda a campanha por cotas na pós, tá? Então, a campanha segue aberta, a gente segue desenvolvendo atividades, a gente já teve esse mês uma mesa no nosso canal do YouTube específica para poder discutir sobre isso. No mês passado também, Emerson, que está aqui, também estava presente nessa mesa, e vamos ter mais uma também no mês de outubro. Então, quem quiser entrar para poder participar dessa campanha, também esteja super convidado. Temos mais algum recado, gente? Pessoal da gestão, alguma coisa que vocês queiram falar? Natália Trindade, você está ouvindo a gente? Só para você dar um oi para o pessoal. Tô sim. Oi, gente, desculpa o atraso, mas eu tive problemas no trabalho. Estou aqui. Ouvi o final. Vamos junto aí correr atrás desses encaminhamentos. Acho que a gente vai conseguir dar boas perspectivas e bons resultados. Então, é isso, gente. Eu só chamei a Natália Trindade, que ela também é da gestão, tá? Eu fui chamando e nem anunciei para ninguém. Enfim, então é isso, gente. E conselheira, e amanhã que vai estar lá para defender a 03. Já é o primeiro desafio. É isso, gente. Então, Tarcísio já postou as nossas redes aqui. É isso, gente. Desejar boa noite para vocês. Qualquer coisa, estamos por aqui. Podem mandar mensagem, não só sobre essa questão do retorno, qualquer dificuldade mesmo que vocês estejam passando enquanto pós-graduandas e pós-graduandos da universidade, nos procurem, utilizem a PG, ela está aqui disponível para a gente poder, enfim, lutar pelos nossos direitos, e compartilhem também com os colegas que eles também têm essa possibilidade de entrar em contato com a gente. Acho que é isso, gente. Então, um beijo para todo mundo e boa noite.